Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Amém? Porque Deus colocou lá que ele é homem íntegro e reto perante ao Senhor. E por que, irmãos, está escrito nas Escrituras que Jó se arrependeu? De que ele se arrependeu? Porque no capítulo 48, versículo 6, está escrito aqui, ó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Olhe bem, claramente, o que está dizendo que ele se arrepende. Se ele se arrepende, é que alguma coisa aconteceu. Então vamos hoje estar falando sobre Jó, sobre a vida de Jó. Amém? Então vamos começar pelo início. Vou fazer uma um resumo. Amém? Para nós entrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer um resumo e depois nós já começar a seguir o estudo. Amém? Então vamos lá. No primeiro capítulo, amém? Você já vai ver de cara, irmãos, que vai aparecer os filhos de Deus, amém? Os filhos de Deus, e ali aparece também Satanás no meio deles, e vai acusar Jó. Amém? Vai tentar chegar ali e falar, Jó adora o Senhor porque o Senhor dá tudo ele. Aí o Senhor Deus permite a Satanás tocar em Jó. Permite a Satanás fazer tudo o que ele fez. Amém? Aqui, claro, Deus vai estar mostrando que Satanás tem domínio e poder na terra de fazer, mexer com fogo, com o céu, com várias outras coisas. Amém? Mas também Deus vai mostrar também que ele vai trabalhar em Jó. Ele vai trabalhar em uma questãozinha só que Jó tem que ser consertado. Amém? Não só Jó, como todos nós. Amém? Então, quando Satanás toca nos filhos de Jó e toca na sua herança, o que as Escrituras nos diz? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Depois disso, aí Satanás vai lá e fala com Deus, né? Ele vai e põe lepra. Deus não permite ele tocar em Satanás, em Jó, tipo, tirar a vida dele, mas permite ele ir lá e tocar na carne de Jó. Ele vai e toca na carne de Jó e Jó começa a ter lepra. Amém? Nessa que Jó começa a ter lepra, a mulher de Jó incentiva a Jó a blasfemar e também a blasfemar e também a suicidar. Mas a Escritura nos diz: em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Duas vezes as Escrituras vai dizer que Jó não pecou. Então, todas as estratégias que Satanás usou dessa forma aqui, Jó não caiu nelas, não acatou nenhuma dessas ideias. Amém? Então, o que foi o plano agora de Satanás? É enviado 3 amigos de Jó. Agora vai aparecer 3 amigos de Jó para incentivá-lo a ele a pecar. Amém? E esses 3 amigos de Jó vai começar a dizer muitas coisas para Jó. E Jó vai querer se justificar perante eles. Jó vai tentar se justificar perante os homens. E na realidade, irmãos, se você tentar se justificar perante os homens, tolo você é. Amém? Porque quem te justifica é Deus, irmão. Quem te justifica é o Senhor. E Jó vai fazer isso. Ele vai tentar se justificar. Amém? Eu vou estar trazendo esse estudo agora, mas depois, irmãos, eu vou estar trazendo um estudo aqui mais profundo que nos leva ao tempo do fim. Aqui tá Apocalipse aqui, ó. Tem muita revelação aqui, amém? Só que hoje nós vamos falar só do caráter de Jó, o caráter do Senhor Deus. O Senhor Deus transformando Jó, ensinando Jó e Jó se arrependendo. O Senhor Deus ensinando a Jó o que é misericórdia e Jó praticando a misericórdia de Deus. Amém? Então vamos lá ver na hora que os homens começam a incentivar a Jó a
pecar. Eles começam a dizer para Jó que Jó pecou, que Jó fez isso, por isso a lepra veio para cima de Jó. Aí você lê o contexto inteiro, amém, irmão? Senão vai ficar muito grande. Aí vai começar a falar que Jó fez isso, que Jó fez aquilo. E aí Jó vai começar a se justificar perante eles, vai começar a falar, não, eu ajudo o pobre, eu faço isso, eu faço aquilo, e eles vão incentivando a Jó cada vez mais ao quê? A se gloriar diante dos homens, que ele é justificado pelas suas obras. Só que homem nenhum é justificado pela obra, irmão. Nós somos justificados pela graça do Senhor. E quando o Senhor te ensina que você é salvo por Ele, você pratica a misericórdia de Deus. Aí você pratica as obras. Amém? Você é transformado. E quando você pratica as obras, aí você é filho de Deus. Porque você estará aparecendo com Jesus, irmão. Amém? Aí que vem o trabalhar. Mas você não é salvo pelas tuas obras. Quem é salvo é Deus, que é bondoso e misericordioso, que nos salva. Amém? Não as obras. Só que Jó vai falar que não, que é as suas obras. Amém? Ele vai começar a falar que é as suas obras, que ele é justificado por isso. Olha isso tudo que eu estou passando aqui, irmãos. Era para nós fazer, mas ia ficar muito grande. Mas eu estou falando e de acordo vou indo. E vou indo. Amém? E aí ele faz e os outros amigos deles começam a fazer Jó a tropeçar e falar palavras que não deveria falar. E outra coisa também, irmãos. Isso eu falo depois. Vamos na sequência. Vamos começar no 31. Amém? Quando Jó começa a se justificar perante os seus amigos. Vamos ler o 31 até, vou ler o 16 e o 27, mas eu vou ler o 5 aqui, o versículo 5. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças, fiel, e saberás, Deus, a minha sinceridade. Aí eu vou já dar um pulo aqui embaixo, para nós já ler aqui o 15. E aquele que me formou no ventre não o fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai. Eu fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa ou necessidade por não ter cobertas, se os seus lombos não me abençoam, se os seus lombos não me abençoaram, se eles não se esquentavam com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra um órfão, portanto na porta vi a minha ajuda, então cai do lombo a minha espanduras e separa o meu braço do osso. Olhe bem, ele vai começar a dizer aqui agora, amém? Ele começa a dizer que ele sempre ajudou a órfã, ele sempre ajudou a viúva, ele sempre ajudou alguém que estava necessitado. Ele está falando isso para os seus 3 amigos. Ele está se dizendo que ele sempre ajudou, que ele, irmãos, aqui depois na hora que nós começar a aprofundar melhor, você vai ver que ele quer chegar perante o Senhor Deus e dizer que ele é justo. Amém? Por causa das suas obras. Nós vamos voltar lá no começo, no 13, em alguns versículos aqui,
para os irmãos entenderem. Eu já estou começando aqui aonde que ele já começa a se justificar, falando, eu ajudo as pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o que Deus faz? Permite levantar Eliú. Aí Eliú já começa. Então aqueles 3 homens, 32, amém? Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Olha, os 3 amigos já se colocando que ele era justo. Os 3 amigos já falando, nós somos justos e Jó é pecador. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, da família de Ram. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Olha, levantou Eliú, amém? Um daqueles que estava no meio daqueles 3 amigos e já ficou irado com Jó e com seus 3 amigos. E também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que respondia, todavia conservava a Jó, e não achando que respondesse respostas, todavia conservava a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, portanto tinha mais idade do que eles, vindo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraques, ao Buzita, dizendo, eu sou de menor idade, e vós sois idosos. Recebi-me e temei de vos declarar a minha opinião. Disse eu, falei os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria. Olhe bem, irmãos. Primeiro, Eliú vai dizer aqui, 32, ele vai permitir eles falar, porque eles são mais velhos e ele é mais novo. Ele permite eles falar, e depois quando eles não têm mais resposta, aí ele vem aqui e fala, chamando primeiro no versículo 1, já falando que aqueles 3 homens se achavam justos, e também no versículo 2, que Jó se colocava mais justo do que a Deus. Amém? Mais justo do que o Senhor Deus. E nisso você vai ver, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no... Voltar aqui mesmo, no 16. Quando Jó começa a se justificar perante os homens. Vamos continuar para o 32. No 32:5 nós já lemos. Agora aqui, ó. 33:8. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizia, limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procuro pretexto contra mim. Olha, está falando que Deus procura pretexto contra ele. E me concedas como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observas todas as minhas veredas. Eis que nisso não tem razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contestes com ele, sendo que não respondes acerca de todos os seus feitos? Olhe bem, irmãos. Então, Eliú, falando com ele, já pega Jó já no ato. Já fala como você pode tentar querer colocar você acima de Deus, tentar se colocar melhor do que Deus. Igual aqui no 34, versículo 3, e tá assim, porque ouvindo, eu vou ler o 2, melhor ler o 2. Ouvindo, pois, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinas os ouvidos para mim, porque os ouvidos provam as palavras, como a paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo,
e Deus tirou o meu direito. Olhe bem, Jó fala que ele é justo e Deus tirou dele o direito. Entende, irmão? Ele se coloca que ele é justo e que Deus tirou o direito dele. Olhe bem isso, irmãos. Vamos colocar aqui no... Vamos dar uma volta aqui no 13. No 13. Amém? No 13, versículo 18. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que sereis achado justo. Olhe bem, ele fala no versículo 13, Jó. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Aqui, ó, no 3. Ele fala que ele quer estar diante do Todo-Poderoso, que ele quer se defender diante de Deus. Amém? Aí ele fala que eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Irmão, que homem que pode chegar perante Deus e achar que é justo? Nós somos falhos, irmãos. Ó, eu não posso colocar as minhas mãos no pecado. Eu não posso colocar o meu corpo no pecado. Mas você, irmão, não consegue frear todo o teu corpo, a tua língua, a tua mente, a tua emoção. Entende? Mas Deus é misericordioso para trabalhar em você. Amém? Aquilo que é perfeito, irmão, está dentro de você te aperfeiçoando. Não é que você é justo, não é que você é santo, mas sim que você está sendo trabalhado pelo Espírito do Senhor. Por isso Jesus morreu na cruz, nos dando o Espírito do Senhor, para nos ensinar aquilo que é justo está dentro de nós. E Jó tenta se justificar perante aos homens. Amém? Vamos continuar. Aí, vamos dar só uma voltinha aqui no... Aí ele tenta se justificar por causa daqui, né, do que eu falei com os irmãos, que ele fala, eu ajudo as viúvas, eu ajudo os órfãos, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Amém? Ele tenta se justificar perante eles. Agora vamos no 35. Olhe bem no 35 a pergunta que tem aqui, amém? E tá assim, respondeu mais Eliú, dizendo, tens, pois, direito de dizer, maior é a minha justiça do que a de Deus? É uma pergunta. É uma pergunta. Porque disseste, de quem te servirás? Outra pergunta. Por que proveito teria mais do que do meu pecado? Que proveito teria mais do que do meu pecado? Outra pergunta. Então, olha, ele manda 3 perguntas agora para cima de Jó. Agora vou na sequência. Eu te darei respostas a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla as minhas altas nuvens. Quem são mais altas do que tu? Que são mais altas do que tu? Se pecares, que efetuo contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicar, que a farás? Olhe bem, irmãos, o que ele está dizendo aqui, claramente. Se ele pecar, se ele fazer qualquer coisa de errado, ou se ele fazer o bem, o que isso vai atingir a Deus? O que isso vai chegar a Deus? Porque Deus está no céu, irmão, está no trono dele. E como ele pode chegar no trono dele? De maneira nenhuma que Jó pode. De maneira nenhuma. A não ser pela graça e a misericórdia de Deus. Pelo amor do Senhor Deus. Amém? Aí vem a sequência. Por que você tem que fazer as boas obras? Olha aí o motivo. Se fores justo, que hei darás? Ou que receberás ele das tuas mãos? Nada, irmão, nada. Amém? Aqui ele já está dizendo, se fores justo, e que darás? Se você for justo, e que darás a Deus? O que você poderás fazer? Nada. E o que receberás dele da tua mão? Nada, irmão. Aí ele vai falar,
a tua impiedade fará mal a outro tal como tu, e a tua injustiça a tua justiça aproveitará o filho do homem. Aí ele dizendo, se você faz um mal, esse mal virá contra ti. Vamos supor, eu tô aqui, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado, eu vou e dou um murro nessa pessoa, essa pessoa vai fazer o quê? Vai me retribuir o murro, vai me fazer o mal. Amém? Mas, se eu fazer para ela o bem, o que ela vai querer? Ela vai querer me retribuir o bem. Então, irmão, não é pelas obras que você é justificado perante Deus, mas sim pelo Senhor você é justificado. Quando o homem tenta se justificar perante Deus, ele perde, irmão. Mas quando ele é justificado pelo Senhor Deus, ele é salvo. Igual aqui, Jó, ele está ouvindo essas palavras, só que depois Deus vai tomar ele. Deus vai começar a ensinar ele no particular. Vamos continuar, amém? Aí Deus vai começar a falar, aí o Senhor Deus vai começar a falar com ele, no 38. Olha no 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, que é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Olha para você ver como é que Deus está falando com ele. Deus toma ele, tipo, começa a falar com ele num redemoinho e já começa a falar com ele. E agora Deus vai falar das suas grandezas. Agora cinge os teus lombos como o homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Olha o que o Criador está falando com ele. Ou cingi teu lombo. Cingi o teu lombo e eu falarei contigo. E perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Ó, que homem pode ensinar a Deus, irmão? Ninguém. Mas só que o Criador vai ensinar ele. Isso é um amor de um pai para com o filho. Deus ainda tinha algo para trabalhar em Jó. Amém? Por isso tudo isso aconteceu. Agora vamos continuar. Aí vem, vamos para o 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazei-me saber se tens inteligência. Quem és, pois, as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sabes quem estão fundadas as suas bases, ou que assentou as suas pedras de esquina? Quanto às estrelas da alva, juntas alegremente cantava, e todos os anjos de Deus jubilavam. Isso aqui eu vou fazer um estudo sobre isso, amém, irmãos? Olha aqui para você ver, Deus começa a falar para ele das maravilhas dele. Você vendo aqui, ele está fazendo a criação da humanidade, dos homens. E aqui é os anjos de Deus jubilando quando estava sendo construído as coisas de Deus. E Deus está perguntando, Jó, aonde você estava? Quem foi que fez? Como é que foi? Me conta, fala para mim. Aí no 39, Deus vai começar a falar que os animais, as coisas, necessitam e precisa dele, pede ele para cuidar delas. Amém? Quando está com fome, ele que dá. No 39, vamos dar na sequência. Deus começa a falar essas coisas para ele. Amém? Olha no 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura, ou contentes contra o Todo-Poderoso, é sabedoria? Quem repreendes assim a Deus? Responda por isso. Ó, Deus só apertando ele, irmão. Deus só apertando ele. Aí, irmão, aí que vem. Quando Deus começa a ensinar, é outra conversa. Quando você compreende o amor, a graça do Senhor, você começa a entender. Aí, olha o que o Senhor... Aí, olha depois o que Jó fala. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguireis. Olha, ele já se arrepende. Quando Deus toma ele aqui, irmão, no redemoinho, começa a falar da sua criação, das estrelas, do mar, da terra, de tudo que há nesse mundo, e pergunta ele, irmão, ele fica calado.
Ele já fala, Senhor, eu não vou tornar a repetir as palavras que eu falei. Porque ele se colocou que ele era justo e que Deus estava errado, que ele chegaria diante de Deus, irmão, e se justificava perante Deus. Você está vendo como é que você tem que tomar cuidado com as suas palavras, que elas podem te trazer tropeço? Porque Satanás tentou tomar tudo o que ele tinha, mas não conseguiu fazer Jó pecar. Mas quando trouxe 3 amigos dele e tocou lá no seu ouvido, lá dentro dele, e falou assim: você é pecador, você pecou, você errou, você fez isso. Aí Jó queria se justificar perante os homens. Quando ele tenta se justificar, ele coloca Deus como um Deus mau, que Deus está julgando ele, que ele é santo, que ele é justo, que ele é honesto, enquanto não, o homem não é santo, irmão. Homem nenhum consegue chegar perante Deus santo. Há um só, Jesus de Nazaré. Esse morreu santo. O resto da Bíblia inteira, se for ler, todos pecaram, todos erraram. E eu farei estudo sobre eles, Deus ensinando eles, Deus justificando eles, porque primeiro ele ensina. Depois que ele ensina, ele vai prová-los. Eu fiz um estudo sobre Abraão, irmãos. Está até aí. Amém? Os irmãos podem olhar aí. Deus ensinando Abraão. Amém? Você pode olhar aí nas listas, porque tem aí um estudo que eu fiz sobre Abraão. E você vai ver da mesma forma que Deus ensinou Abraão, Deus está ensinando a Jó. Agora vamos continuar. Olha o 6. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como um homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Amém? Olha bem, o Senhor ainda fala que agora cinge teu lombo aí. Cinge seu lombo aí, porque eu vou te fazer perguntas e tu vai me explicar. E lá no 32, 38, Deus falou o que com ele? Deus falou o que com ele? Falou com ele: cinge seus lombos aí para você. Vou te fazer pergunta e você vai me ensinar. Porque não tem como o homem querer ensinar ao Criador, irmãos. Não tem como, porque ele é o Todo-Poderoso. Aí o Senhor Deus agora vai falar aqui algo para ele aqui, que o vídeo está crescendo, eu não vou estar falando, mas os irmãos podem ler. Aí o Senhor Deus vai falar, se ele poder fazer um relâmpago parar ou alguma coisa assim, o Senhor vai adorar a Jó. Vai servir a ele, mas só que não tem como. No 8 até o 10, não tem como. Amém? E o Senhor está ensinando ele. Você já viu que aqui ele já se converteu, né? Aqui ele já falou: Senhor, coloca a mão na minha boca e não tornarei a repetir, porque falou coisas que não deveria. Amém? Aí agora o Senhor Deus vai começar a falar com ele dos 2 monstros que existem no mar, amém? Um no mar e um na terra. Um é Belmonte e o outro é Leviatã. Aí Deus vai começar a falar quem é que cuida desses monstros, quem é que faz isso, quem é que cuida. Aí Jó não tem resposta, né, irmãos? Claro. Agora vamos para o 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: agora aqui eu vou chegar ao ponto. Jó não conhecia Deus. Jó só ouvia falar do Senhor Deus. Quando é igual Abraão não conhecia a Deus, só ouvia falar. Depois que ele conheceu a Deus, Deus mostrou para ele que ele é poderoso, que ele é santo, que ele é justo, que ele é eterno. Amém? Assim foi na vida de Abraão. Ou vê o vídeo aí, irmão, vale a pena. Amém? Então aqui ele não conhecia a Deus, só ouvia falar, mas agora ele conhece muito bem o Deus que ele tem. Agora ele conhece. Aqui está escrito aqui. Ele mesmo vai falar com a sua própria boca: eu não te conhecia, Senhor, mas só ouvia falar. Olha a sequência. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobres o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescutáveis e que eu não entendia. Olhe bem, irmão, ele já começa a falar com o Senhor Deus. Falei coisas que não deveria ter falado, falei sem conselho, falei sem conhecimento, Senhor. Amém? Ele está clamando aqui, irmão, ele está falando mesmo.
Agora, olha, vamos na sequência, ao 4. Escutai-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha que ele fala lindo, isso que nós temos que fazer todos os dias. Escutai-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Ele fala que vai perguntar ao Senhor, ele vai ouvir do Senhor, ele vai querer esperar o Senhor ensinar ele. Ele não vai sair falando as coisas, não, ele vai esperar o Senhor ensinar ele. Amém? Ao 6, ao 5. Com os ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Olha, ele fala que só com os ouvidos dele ele ouvia. Ele ouvia falar do Criador, irmão, mas agora te vejo os meus olhos. Porque Deus manifestou para ele num redemoinho e começou a falar da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Amém? Aí ele fala, Senhor, só te ouvia, mas agora os meus olhos te vê. Agora ele conhece e sabe quem é o Deus dele. Aí ele fala, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ali, irmão, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, irmão, ele já chega diante de Deus e fala, Senhor, eu me abomino, eu me arrependo, me jogo na cinza. Aí Deus agora vai prová-lo. Deus perdoou ele. Agora Deus vai provar ele. Amém? Como Deus vai provar ele? Olhe bem. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz e o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Como o meu servo Jó. Ele já perdoou Jó. Toma, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereças holocausto por vós, e o meu servo Jó orarás por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme as vossas loucuras, porque vós não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofate, o Damanita, e fizeram como o Senhor ele disse. O Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativo de Jó, quanto orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Aí depois que Deus ensinou para Jó a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, o que o Senhor Deus faz? Agora aí, Jó, você falou coisas que não deveria ter falado, mas eu fui misericordioso com você. Eu fui misericordioso com você. Agora seus amigos falou coisas que não deveria para você. Agora fica de critério de você. Aí os 3 amigos dele vai lá e vai falar com Jó. Ô Jó, nossa, Deus falou conosco. Se você não orar por nós, virá uma grande ira sobre nós, porque nós falamos coisas com Deus que não deveria. Aí Jó, sabendo que foi perdoado pelo Senhor aqui, ó, nesse exato momento, quando ele se joga na cinza, se arrepende, Deus aceitou ele. Aí o que acontece? Ele ora para os seus amigos. Quando ele ora para os seus amigos, Deus aceita a oração de Jó e muda o cativeiro de Jó. Aí você volta aqui, ó. Depois que você viu tudo a misericórdia de Deus, aí você volta aqui, ó. Aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro e reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui Deus justifica ele. Aqui Deus manda a pessoa que escreveu aqui, revestida do Espírito de Deus, a colocar as respostas que está lá no final aqui. A resposta é o porquê ele se tornou íntegro e reto perante ao Senhor e desviava do caminho do mal. Porque Deus tomou ele num redemoinho, ensinou ele, e quando ele aprendeu,
ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Deus justificou ele, irmão. Como Deus justifica todo aquele que se arrepende, todo aquele que verdadeiramente coloca nas mãos do Senhor. Não que se você se acha sábio, que você se justifica perante os homens. Você não será salvo pelo Senhor. Se você justificar perante os homens, se você querer mostrar para os homens que você é justo, que você será salvo, irmão, você não será salvo. Mas quando você confia em Deus, quando você confia naquele que falou, se tu crês nas minhas palavras, tu nunca morrerás, irmão, tu nunca morrerás, porque você já faz parte de um reino eterno. Por isso ele fala que tu nunca morrerás, porque você faz parte de um reino eterno. Hoje na carne, nessa terra, nós já fazemos parte do reino eterno do Senhor. Amém? Só que quando ele vir, irmão, quando ele vir nas nuvens, quando os mortos ressuscitar e nós chegar até o Senhor, irmãos, nós teremos a vida eterna. Nós não passaremos pela segunda morte. Por isso ele promete, aquele que crê nele nunca morrerás, porque você não sentirá o dano da segunda morte. Amém? Porque você passou para a vida eterna. Então é isso, irmão. O estudo fica por aqui. Se você quiser continuar aí no canal, escreva. Amém? Escreva porque eu vou trazer muitos estudos aqui. Amém? Muitos estudos mesmo. Muitos estudos sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre o caráter também do Senhor. O mais principal, irmão, é o caráter do Senhor. Aqui ele manifestou o seu caráter. Amém? Por que ele permitiu o diabo fazer tudo isso? Porque ele tinha ainda um ponto para trabalhar em Jó. Porque quando vem os 3 amigos dele, ele tenta se justificar. E ele mostra, não tenta se justificar perante os homens porque eles não te salvam. Mas quem te salva é ele. O Criador mostra isso. Quem salva é eu que salvo, eu que dou vida. Eu que ressuscitarei os mortos, eu que justifico. Aí Jó, quando ele entende isso, ele se arrepende, irmão. E quando ele se arrepende, ele vem para o Senhor verdadeiramente. E quando ele vai, aprende com o Senhor, ele pratica a misericórdia do Senhor. Aí nessa que ele pratica, o que ele faz? Ele ora para aqueles que estavam falando que ele era pecador, que ele era isso, que ele era aquilo. Amém? Então é isso. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco. Toda vez que você for ler as Escrituras, irmãos, dobra teu joelho, ore, fale com o Senhor Deus. Não faça nada de qualquer maneira, mas sim quando você for ler as Escrituras, igual agora, você for ler, irmão, fazer qualquer coisa, dobra teu joelho primeiro, fala com o Senhor Deus, pedindo Ele sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e prudência. Amém? E Ele te dará isso, irmão, para você entender as coisas dele. Amém?